Muito bem, meus caros, muito bem. Muito bom dia para vocês. Tá? Bom, antes da gente dar continuidade aí às nossas reflexões, né? Eu quero deixar um recado aqui importante para vocês, tá? Então vejam só, quase sempre, os meus áudios aqui, eles não são interligados, não são. Ou seja, eu faço um áudio sobre um assunto hoje, falo de um assunto diferente no dia seguinte, mudo de tema no outro dia, bom, e assim nós vamos seguindo, tá certo? Mas nestes dias eu estou fugindo a essa regra, tá? Então, se você quer entender plenamente o que eu vou dizer hoje aqui, você precisa, antes de tudo, ouvir o áudio do dia 2 de maio, que é um sábado. Tá? Então vai lá, primeiro ouve o do dia 2, depois o do dia 4, segunda-feira, depois o de ontem, 5 de maio, e aí, finalmente, você escuta este aqui, que é o do dia 6, tá? E por quê? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Aliás, acho que é a segunda vez que eu digo. Porque o que aconteceu? Ontem, muita gente aí entrou nas redes sociais, né, pedindo que eu explicasse questões que já foram explicadas nos áudios do dia 2 e do dia 4. Então vejam, quer dizer, não há sentido, né, em eu ter de explicar para cada interessado, para cada curioso, o que já foi dito aqui. Né? Quer dizer, não é uma questão de boa vontade ou de má vontade. Né? Não é isso. É assim, é que é impossível. Né? Quer dizer, imaginem se ontem, por exemplo, eu recebi 9 mensagens de pessoas em diferentes redes sociais, querendo esclarecimentos, né? Mas assim, esclarecimentos que eu já dei no dia 2 e no dia 4. Né? Então, meus caros, assim, eu peço que vocês se esforcem um pouquinho. Né? Quer dizer, as respostas que vocês querem, elas já estão gravadas. Mas se vocês não acompanharem esta série, na ordem que ela foi feita, quer dizer, primeiro o áudio do dia 2, depois o do dia 4, depois o de ontem e a seguir o de hoje, né? Bom, aí vocês realmente não vão entender algumas coisas, tá? Algumas coisas. Tá certo? Muito bem, muito bem. Bom, então nós terminamos a reflexão de ontem falando sobre a questão do bosque do Ortega y Gasset, né? Quer dizer, sobre aquela qualidade positiva que há na invisibilidade do todo. Né? Então vamos aí voltar ao exemplo do nosso varredor de rua. Né? Quer dizer, o que é que torna plenamente humano, né, o nosso varredor? Né? Bom, é exatamente o fato de que, mesmo depois, né, de horas e horas de conversa, né, quer dizer, supondo aí que o nosso escritor desceu até a rua para conversar com o narrador, com o narrador, para conversar com o varredor, né? Quer dizer, mesmo se o escritor aí convidar o varredor para tomar vários cafés com ele na padaria, né? Mesmo se o escritor convidar o varredor para almoçar no seu apartamento e eles passarem aí várias tardes conversando, né? Mesmo assim, o varredor vai permanecer para o escritor como uma incógnita. Tá? Pode ser uma incógnita até agradável, simpática, né? Uma incógnita deliciosa,
do escritor conviver com ela. Né? Mas vai continuar sendo uma incógnita. Né? E o mesmo vai ocorrer na perspectiva do varredor, quer dizer, na forma do varredor conhecer o escritor, supondo que ele tenha o mesmo interesse que o escritor tem. Né? Então vejam, a cada dia, quando o escritor, né, descer, né, aí pelo elevador do seu prédio, né, e for lá dizer bom dia para o varredor, o que é que o escritor vai encontrar? Bom, ele certamente vai encontrar o mesmo homem, o mesmo varredor de todos os dias. Né? Mas vejam só, ainda que a fisionomia dele, o temperamento dele, os gestos dele confirmem para o escritor tudo que ele vem observando esses dias todos, ainda assim o varredor permanece em grande parte uma incógnita. Né? Quer dizer, parte dele vai ser sempre inacessível ao escritor. Né? Mas, vejam só, será exatamente por esse motivo que, manhã após manhã, né, o escritor vai continuar descendo do seu apartamento para cumprimentar o varredor e dar aí lá um dedo de prosa com ele. Né? Porque o que o escritor conhece do varredor, né, e também o que ele desconhece, quer dizer, o que ele conhece e o que ele desconhece, o seduzem, né, o instigam da mesma forma, com a mesma intensidade. Né? Quer dizer, o que o escritor conhece a respeito do varredor e o que ele desconhece a respeito do varredor, bom, essas duas coisas, esses dois conjuntos de informações seduzem o escritor da mesma forma. Né? Bom, o Ortega usa uma figura que ilumina esse comportamento do escritor, tá? Comportamento esse, né, que também é o nosso comportamento em relação às pessoas e aí a tantas outras coisas, né? Quer dizer, nós estamos aí inseridos no bosque, né? Nós caminhamos entre as árvores e quando a gente chega a uma clareira, né, o que acontece? Bom, quando a gente chega numa clareira dentro do bosque, de repente a gente vê um homem sentado sobre uma pedra. Né? Bom, e vamos imaginar então que o que a gente faz? A gente se aproxima desse homem. Né? Mas quando nós estamos aí a um passo de alcançar esse homem, ele se levanta e parte. Né? E parte. Né? E o Ortega diz que se nós cedermos ao desejo de tentar surpreender novamente esse homem, se nós cedermos, né, a esse poder de atração que o centro do bosque exerce sobre quem penetra nele, né, bom, então essa cena do encontro do homem e do seu imediato afastamento, essa cena vai se repetir indefinidamente. Né? Bom, mas por quê? Por que essa figura ilumina o comportamento do nosso escritor em relação ao varredor? Né? Por que essa figura ilumina a nossa relação com a realidade e ilumina também a nossa relação com a literatura? Né? Por quê? Bom, vamos pensar. Então, assim, eu estou inserido no bosque, né? Estou dentro do bosque, sentado numa clareira. Tá? E quando eu entro nessa clareira, eu vejo o homem e eu vejo que ele se afasta. Né? E depois que ele desaparece entre as árvores, bom,
eu penso que certamente há uma grande chance dele permanecer vivo, né? Caminhando aí ainda pelo bosque na direção de uma outra clareira, né? Bom, e de fato, né? Quer dizer, depois que o homem se afasta, né, eu também penetro novamente no bosque. Ando por mais alguns minutos, né, e de repente penetro em outra clareira. Né? E quem é que está lá? Bom, está lá o homem sentado numa pedra. Bom, e quando eu me aproximo dele, ele age da mesma forma, e levanta e penetra novamente no bosque. Né? Então veja, quer dizer, ele se embrenha na penumbra, né? Na penumbra entre as árvores, né? Mas é uma penumbra à qual eu também tenho acesso, né? Então, assim, quer dizer, eu sei que certamente se eu continuar caminhando, né, na próxima clareira, o homem estará lá, né? Quer dizer, e da mesma forma, eu sei que o bosque inteiro vive, né? O bosque inteiro respira, né? Ainda que eu veja só aí uma pequena parcela das árvores, né? Quer dizer, eu sei inclusive que né, existem pássaros ali escondidos nas copas das árvores, né? Por quê? Porque eu consigo ouvir alguns deles, né? Quer dizer, e ainda que eu só consiga ver, né? Ver, distinguir alguns poucos, né? Bom, e eu também tenho consciência de que sob o solo, na terra, entre as pedras, né? E também no ar, né? Há formas de vida que me escapam, né? Formas de vida que, se eu quisesse conhecê-las, né? Bom, em muitos casos não bastaria escavar a terra, né? Mas eu teria de usar um microscópio, né? Bom, e o mero acidente, né, de todas essas vidas complexas não serem evidentes para o meu olhar, né, isso não significa de nenhum modo que elas não estejam ali, pulsando, né, vivas, e possam ser encontradas se, além da minha vontade, eu dispuser das ferramentas e dos objetos adequados para encontrá-las, né? Quer dizer, essa certeza de que a realidade continua a ser, continua a existir, independentemente do nosso olhar, né? Essa certeza é o oposto do que propõe um poema do Eugenio Montale, tá? Um poema chamado Forse un mattino andando in un'aria di vetro, ou traduzindo, talvez uma manhã andando num mar de vidro. Esse poema está no livro Poesias, do Eugênio Montale, traduzido aqui no Brasil pelo Geraldo Holanda Cavalcanti e publicado pela editora Record em 1997. Aliás, eu falo desse poema no meu livro Crítica, Literatura e Narratofobia, num ensaio chamado Reminiscências do Mundo Onírico. Tá? Mas como é um poema bem curtinho, eu vou ler ele aqui para vocês, tá bom? Bom, então vamos lá. Poema do Montale, do Eugênio Montale. Talvez uma manhã andando num ar de vidro, voltando-me, verei cumprir-se o milagre. O nada às minhas costas. Detrás de mim o vazio, com um terror de bêbado. Depois, como numa tela, acamparão de um jato, árvores, casas, colinas, para a ilusão costumeira. Mas será tarde já, e eu partirei calado entre os homens que não se voltam com o meu segredo.
Muito bem. Então, esse é o poema do Montale, né? Agora, por quê? Por que eu estou dizendo que essa certeza da existência da realidade é o oposto do que o poema do Montale apresenta? Porque num poema, o milagre presenciado subitamente é o de que apenas o nada, apenas o vazio existe quando nós não estamos atentos às coisas, né? E de que elas, né, quer dizer, as coisas, a realidade toda, elas, por sua vez, elas estão sempre prontas a recuperar o seu lugar no cenário da vida, né? Na cena, né? Que o Montale, então, supõe ser uma cena ilusória, né? Bom, aí você vira para mim e diz assim, ah, professor, né? Não, mas não, pera um pouquinho, professor. Será, né? Será que é assim mesmo, como o senhor está querendo dizer? Não. Eu concordo com o Montale. Eu acho que se eu fechar os olhos, bom, a realidade toda desaparece, né? E quando eu abro os olhos de novo, bom, a realidade então volta toda para o seu lugar, né? Bom, muito bem, né? Então vamos pensar a respeito disso, né? Vamos pensar num exemplo. Então assim, vamos imaginar, né, que você passou 4 meses fechado, doente, num quarto de hospital, tá certo? Bom, o que é que você experimentaria quando você tivesse alta, né? Quer dizer, quando você então voltasse à rua, né? Então assim, não sei se você consegue se colocar no lugar de um doente que passou 4 dias fechado num quarto de hospital, né? Quer dizer, imagine assim, imagine como você veria de novo a luz do sol, né? Quer dizer, ela certamente pareceria ter adquirido aí uma espécie de uma fulguração nova, né? Até mais intensa, né? Claro, porque inclusive as suas pupilas, né, elas não estão mais acostumadas com a luz solar, né? Quer dizer, agora, mas qual seria a certeza mais pungente, mais aguda que você teria, né? Quando você voltasse, saísse do hospital, né, e começasse a caminhar de novo pela rua, né? Quer dizer, bom, é a certeza de que a vida, ela havia seguido o seu rumo durante toda a sua doença, tá? De que a vida teria continuado adiante, indiferente ao fato de você estar ou não estar presente, tá? Então vejam, quer dizer, o cenário, o real, melhor dizendo, não é um cenário que despenca do teto do teatro para criar uma ilusão diante do seu olhar, né? Tanto que assim, quer dizer, se você saísse do quarto do hospital, né, e entrasse num táxi, por exemplo, e começasse a conversar com o taxista, né, e começasse a perguntar para ele tudo o que aconteceu nos 4 meses em que você ficou isolado, né? Bom, certamente o taxista teria muita coisa para te contar, né? Muita coisa, né? Então veja, né, a sua ausência durante os 4 meses de doença, a sua ausência talvez, né, tenha tornado a realidade aí um pouquinho menor, né? Talvez a sua ausência tenha impedido que algumas coisinhas insignificantes ocorressem, né? Ou não, quer dizer, ou talvez a sua ausência tenha permitido que certas coisas acontecessem, né? Mas a sua ausência, bom, ela não provocou nenhuma transformação
significativa na ordem geral da vida. Né? E se você, saindo do hospital, né? Se você saindo do hospital, você consegue ir além de uma atitude aí narcisista, né? Bom, então você sabe também que essa constatação a respeito da realidade, bom, ela tem uma representação significativa, né, para a nossa liberdade. Né? Por quê? Porque nós estamos livres para morrer e para viver. Né? Nós estamos livres para sermos integralmente, sem depender que os outros ou as coisas concordem com a nossa presença ou com a nossa ausência. Né? Então, quer dizer, quando você abandona o isolamento do hospital, você pode se reintegrar à vida sem pedir licença, né? Sem solicitar autorização e sem também ficar aguardando que a campainha do teatro avise que o cenário está pronto, os atores estão fantasiados, eles estão prontos lá para sair da coxia, né? E esperando só que você dê o primeiro passo. Né? E por que é assim? Porque é a vida, porque a realidade ela está ali, à sua frente. Ela sempre esteve. A realidade permaneceu esse tempo todo constantemente à sua disposição. Né? Então vejam, quer dizer, né, a própria realidade se incumbe, né, de desmentir o poema do Eugênio Montale. Né? Quer dizer, nós, dizendo de outra forma, podemos continuar caminhando no bosque, né, de clareira a clareira para reencontrar o homem, né, e para penetrar cada vez mais no bosque. Tá certo? Muito bem, muito bem. Por hoje está ótimo, né? Quase aí 25 minutos, mas amanhã nós retomamos a nossa reflexão exatamente deste ponto em que nós estamos parando hoje, tá certo? Então, um grande abraço para vocês, meus caros. Tudo de bom e até amanhã.